Alô, boa tarde, boa noite para quem está me escutando, para quem está me vendo. Mais uma edição, né? Voltando a mais uma edição do Tabira Podcast. Nessa terceira e última fase, mas antes eu tenho que dar alguns agradecimentos. E um é a Prefeitura Municipal de Itabira, né? Que a gente está voltando através da Lei Aldir Blanc do audiovisual, a quem eu agradeço, né, que a gente recebeu um incentivo e volta com uma série de vídeos. Hoje a gente está aqui no berço da poesia, nessa cidade que respira poesia, que tem o beco da poesia, que tem vários poetas, né? E estamos aqui com o Diga Lá Poeta, que é do meu amigo aqui, diretor também da Eren Oliveira Lima, Fábio Renato e Juan, que eu não sei se é professor. Não. Advogado. É advogado. Então, que são entusiastas da poesia, né, que divulgam a poesia no seu programa Diga Lá Poeta. Se apresentem, né, para o nosso Tabira Podcast. Bom, primeiro, muito obrigado, Paulo, pelo convite, né? Essa parceria, eu acho que é importante. Quem faz cultura e quem procura valorizar isso está incentivando sempre um ao outro, então nós estamos de braços dados nisso aí. Bom, eu sou Fábio, sou professor de História, quem não tem dinheiro conta História, então é meu caso. Atualmente estou como gestor de uma escola estadual e sempre fui muito envolvido na área cultural aqui de São José do Egito. Tanto fazendo atividades culturais a partir da escola, quanto também fora dela. São 22 anos de uma caminhada de cultura, de projetos culturais, de associação cultural, e agora a gente tem a honra de estar no Diga Lá Poeta. E durante essa caminhada de 22 anos, a gente tem um bocado de tempo aí, né, poeta? Eu e Juan caminhamos juntos, tanto nessa atividade do Diga Lá Poeta, como em outras atividades, porque nós também temos uma banda, e Paulo é músico também, canta muito, né, Paulo? Um vozeirão danado, né? Paulo é músico, toca um violão danado. Eu já chamei ele para tocar com a gente, um bocado de vez. E a gente também tem esse projeto, agora está parado um pouquinho, porque os meninos estão estudando fora, que é o Vozes e Versos, que é música, mistura de música regional com poesia. Então eu sou esse doido aí que gosta e que vai continuar gostando sempre dessa atividade cultural. Perfeitamente. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes e telespectadores desse podcast. É uma honra receber esse convite e poder estar aqui com você. Eu vou começar declamando uma poesia. Como filho de São José do Egito, eu não posso abrir minha fala sem poesia, né? E essa poesia, aonde eu vou, eu gosto de abrir as minhas entrevistas, enfim, tudo que eu faço com ela. É uma poesia chamada Fonte Perene, de um poeta daqui de São José do Egito, chamado Arlindo Lopes. É um dos poetas que melhor conceituou essa cidade, né? E eu acho que ela abraça todos, tanto os apologistas como os poetas, de fato, os músicos, que ele diz: terra rica de ventre fecundante, mãe de grandes poetas repentistas, São José nos canais dos sertanistas corre o sangue da glosa delirante. Cada palmo de chão há quem te cante, cultivando no peito pés liristas, és a musa sublime dos artistas, faraós imortais da consoante. A viola, rainha desse Egito, tem repouso no trono do seu mito, no compasso real da cantoria, que nunca falte no vate inspiração, nessa fonte perene do sertão. Eu me banho de versos todo dia. Então, como diz Arlindo, nessa fonte perene do sertão, aqui no Pajeú, São José do Egito, Itabira, Afogados da Engazeira, a gente respira poesia todo dia. Mas enfim, eu me chamo Juan Jorge, sou um apologista, não sou poeta, como dizem, sou um apologista, gosto da arte, sou músico, sou envolvido com cultura, com arte, eu acho, desde sempre. Sempre estive envolvido nas mais diversas formas da arte se apresentar, seja na música, seja na poesia, seja no aboio, eu gosto demais também. Trabalhei junto com o Fábio em vários projetos culturais, na Associação Cultural. Nós somos uma das pessoas responsáveis por organizar a festa universitária aqui em São José do Egito.
Sou uma das pessoas também responsáveis por ter organizado as 3 últimas festas de reis daqui de São José do Egito. Eu sou esse cara apaixonado pela vida, apaixonado pela música, pela arte e pela poesia como um todo. Aí vindo para o início do projeto de vocês, né? Não sei se vocês tiveram a mesma ânsia que eu tive de iniciar o meu, né? No caso, Tabira Podcast, que isso foi antes de ter esse boom de podcast, antes da pandemia, porque eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de dialogar assim, não com todo mundo, com quem eu gosto de falar, né? O que eu pensava antes era conversar com, aí eu vou dizer, Cláudio Olegário, que foi quem me ensinou teclado, Bartolomeu, no caso Beu, lá de Tabira, que foi quem me ensinou muita coisa de contrabaixo, de violão. Beu tinha uma banda, né? Beu ainda tem um grupo dele, né? O BKL, né? E quem quiser contratar, né? Pode entrar em contato lá com o Beu, com o Wagner Fernando também, né? Eu queria conversar com essas pessoas. De início, falar de religião, porque eu também... Hoje eu estou um pouco mais afastado por alguns motivos, né? Mas naquela época, 2017, 2018, por ali, que foi quando eu pensei em fazer, eu queria ter um momento assim, gravar e jogar assim, pronto, para você, quem vê, viu, quem não viu, é quem está perdendo, né? Aquele negócio. E então, eu queria ter essa ânsia de conversar, de falar com as pessoas. E principalmente divulgar a cultura. Aí isso é onde eu entro no projeto de vocês aqui, né? E eu parabenizando também a estrutura da RTV, que é uma boa estrutura, né? Não deixar nada a dever a esses podcasts mais famosos. Tem seus equipamentos aqui de primeira linha. Aí, para vocês, quais foram as motivações que vocês tiveram de começar esse projeto? Começar? À vontade. Rapaz, eu disse, a gente teve a honra de receber o convite para ir para o podcast nordestino. Aqui eu mando um abraço a Arthur Vilar, vem fazendo um trabalho. A quem eu vi e sem querer cortar. Sim. Um episódio que eu gostei muito e eu quero conversar um dia com ele é Dudu Moraes. Ali é grande. Dudu Moraes, eu conheço, assim, sem querer cortar, já devolvo. Dudu Moraes, eu conheço ele lá de Tabira. Ele fazia sempre umas tirinhas, não eram tirinhas, ele colocava umas quadrinhas assim. E todo mundo, assim, ele tinha essa veia artística dele, essa veia para poesia. E todo mundo compartilhava. Inclusive eu. Até um dia desse, nas lembranças do Facebook, apareceu lá um verso que eu não vou lembrar qual, mas assim, eu embaixo, grande Dudu Moraes. E era nesse estilo, né? Eu me lembrei desse podcast, que eu também vi vocês lá, no Nordestino. Só mandando um abraço aqui para Dudu Moraes, aquilo é grande do tamanho do mundo, que é um cabo bom. Mas enfim, como eu vi ele dizendo, nós recebemos um convite para ir para o podcast nordestino e lá eu disse uma coisa e que de fato foi esse o alicerce para iniciarmos esse projeto Diga Lá Poeta. Em São José do Egito tem um grupo chamado Unidos pela Comunidade. É um grupo social onde várias pessoas das mais diversas categorias se juntam para distribuir feiras, exames para a população mais carente. E eles têm uma área voltada para a cultura muito forte. Eles preservam algumas coisas que em São José do Egito, infelizmente, com o decorrer do tempo, criou-se algumas lacunas no poder público que deixaram esses eventos de lado, como São João e afins. E esse grupo vem resgatando esses projetos culturais e me convidaram, acho que em 2023, para vir para a TV Pajeú e falar um pouco sobre cultura, sobre música, sobre poesias e afins. E mediante essa conversa, eu achei muito interessante essa forma deles divulgarem. Eu e Fábio já estávamos na Associação Cultural. Eu recebi um convite da LTV, do programa de André, que é o diretor aqui da Elo, para vir fazer um podcast também, para falar sobre cultura, né? Ele viu minha entrevista e gostou e queria falar sobre cultura. Como nós estávamos muito perto da festa universitária, eu disse, rapaz, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente falar da minha vida, vamos falar da festa, as atrações e afins. E Fábio é um cara que é uma enciclopédia humana, como eu digo. Tudo no mundo que eu vou fazer de cultura, eu tenho que estar com ele, que a gente é igual a cantador de viola. Cantador de viola sem a viola não deixa de ser poeta, mas a viola complementa o cara, né? E eu digo, Fábio, vamos mais eu lá para a gente falar da associação cultural, falar da festa. E nós fizemos o podcast. Depois desse podcast, fomos ali tomar um café e aqui o café na Elo é mágico. Toda reunião, tudo que acontece ali, sai grandes projetos desse café. E nesse café a gente conversando, rapaz, o que é que a gente pode fazer pela cultura? Eu já vinha conversando isso com o André, e a gente nesse café terminou saindo a marca Diga Lá Poeta.
Eu digo, mas a gente não pode fazer apenas alguma coisa que seja só podcast, tem que ser alguma coisa que de fato dê um fervor na cultura daqui de São José do Egito. Divulgar essa arte ainda mais que estava um pouco esquecida, né? Como eu disse, infelizmente, por essas lacunas que o poder público cria. Isso é geral, né? Acontece Todo em canto, Tabira, todo canto, acontece em Afogados, acontece aqui, né? todo canto, todo canto. Não, daqui a pouco eu digo, mas tem uma coisa que eu conversando no podcast que eu fiz com o Dedé Monteiro que entra em consonância que você fez aí. Ali é grande Como você demais. disse aí. Ali é grande. Infelizmente, o poder público tem essas falhas, né? Olha para a cultura como se fosse o calo do sapato. Não sobra alguma coisinha, investe na cultura. Né? Que isso é um erro. Que cultura é investimento para uma sociedade. Uma sociedade sem cultura é uma sociedade mergulhada em atecnia, né? Não sabe o que é o sentido das coisas. Por fim. E aí, rapaz, a gente tem que criar alguma coisa que seja, de fato, para valorizar. Não é para Juan e para Fábio aparecer, mas que a gente valorize os nossos artistas, um bocado de artista bom, um bocado de poeta bom, que tem aqui, que está dentro de casa, está meio que escondido, não tem oportunidade. Privilegia-se uns, enquanto outros grandiosos não são privilegiados. Não, tem que ser para todos. A balança, a cultura é para todos. Aí, pensando para lá, pensando para cá, vamos criar a marca. Criamos a marca, o poeta intitulou, deu esse nome, a gente pensando em vários nomes. Aqui em São José do Egito nós temos um dizer social e um cumprimento social que é: bom dia, poeta. Diga lá, poeta. Como é que você tá, poeta? A gente sempre se cumprimenta assim. E no Pajeú como um todo. E Fábio deu o nome. Rapaz, diga lá, poeta. É o nome da marca. Beleza, criamos a marca. E agora o que é que vamos fazer? Aí, não, vamos criar um podcast, mas não pode ser só isso. Vamos fazer o que mais? Nós vamos fazer eventos culturais aqui na rua, para o povo. Esses artistas que vêm ao podcast semanalmente, os poetas e músicos que nós entrevistamos. Pelo menos a cada 6 meses ou a cada 1 ano, vamos juntar essa galera no meio da rua para declamar poesia, cantar música pro povo. E divulgar, né? E divulgar a arte. E, como André falava muito dessa questão de internet, que é uma terra sem limites. Eu não era acostumado com tecnologia, eu creio que também com o poeta Fábio não. Bora, vamos ver o que é que dá. Aí começamos fazendo por ali e a repercussão tá maravilhosa, tá muito boa. Só no Instagram, nos últimos 90 dias, os meninos gostam de acompanhar isso. Passam já de 500 mil de visualizações em todas as plataformas. TikTok, YouTube, Kawaii. Tá mais conectado que eu. Já passando mais de 1 milhão de visualizações. O último vídeo que a gente fez de um jantar com o Marquinhos da Serrinha, os meninos já vai passando mais de 104 mil visualizações. Eu vi no Instagram, como é que diz, vocês numa mesa grande, né? Assim, sim, tocando sim, com o Marquinhos. sim, E é foi. outro também que eu queria conversar. Ali é grande demais. Esse cara é tão bom no mundo. Aí foi isso. Nasceu de um café e tá nesse rebuliço todo. É igual a fogo de caeira. Tava começando a pegar fogo agora. Tem muita lenha pra queimar ainda. E Fábio sempre tem, eu não sei, acho que foi Fábio, que uma vez, eu não sei se foi Fábio ou se foi Nieto, sabe? Eu tenho quase certeza que foi Fábio, que disse: vamos um dia, eu já tenho no podcast lá, acho que foi Fábio mesmo, né? Foi Disse, claro. vamos um dia falar sobre essa questão e as origens, né, da cultura, a influência da... Eu assisti, né, a tua live, tu entrevistando Neto, que era sobre espiritismo, né? Espiritismo, aí depois partiu para a banda marcial. Exatamente, banda marcial, espiritismo, mas eu peguei essa parte e aí eu comentei lá quando vocês... muito bom. E só complementando assim essa ideia, a gente não poderia deixar de agradecer a André, né? Porque a André Luiz acreditou nesse projeto. Surgiu em 10 minutos esse projeto. No mesmo dia, no outro dia a gente já tinha essa logo e a marca pronta. 3 dias depois a gente já estava gravando o vídeo de divulgação. Tudo no improviso. Esse vídeo de divulgação também já vai com mais de 100 mil visualizações. E aí, a contrapartida que nós tínhamos naquele momento era colocar a divulgação na festa universitária, porque a gente fazia parte da entidade, né? Estava na organização. Então, colocamos essa divulgação e foi muito interessante. Essa semana chegaremos ao 17º episódio, então tá bem novinho a coisa, né? A gente tem aí muito chão pela frente, muita coisa a aprender. Tecnologia, para mim, Paulo sabe, de vez em quando eu ligo para ele para perguntar as coisas, né, de tecnologia, e ele sabe, eu ainda estou aprendendo, tanto que os meninos mexem comigo, mesmo esse sem vergonha que está ali na técnica, mexe comigo porque ele disse que eu posto as coisas 10 vezes. Eu digo, não postei 10 vezes não, mas é porque tu me marca, aí outra pessoa marca e eu saio me marcando. Então, mas assim, estou aprendendo.
e gostando demais, porque esse trabalho está sendo de prospecção. A gente está encontrando os poetas que já são renomados, nem não precisa nem falar da grandiosidade deles, mas nós estamos encontrando poetas grandes também, e a gente já tem uma lista, Paulo, se brincar até o final de maio, de convidados e de pessoas que não tiveram a oportunidade de nunca ir a uma rádio, nunca mostrar o trabalho. Então a ideia é prospectar. E também, eu acho que a ideia boa do áudio e vídeo seria você mostrar a cara daquela pessoa. É bom quando é na rádio, porque você está divulgando, Sim. mas quando você mostra a cara da pessoa, Sim. né, para se tornar conhecida, para se tornar vista, Sim. eu acho que é gratificante, tanto para você que está, tanto para mim, vamos dizer, no caso eu, se fosse convidado, tanto para você também, que está tendo o prazer de divulgar aquela pessoa. Não para lançar, não para dizer, não, essa pessoa só apareceu porque fui eu que mostrei. Não, é para você ser como é que eu vou dizer, ser alguém, ser alguma coisa que ajudou aquela pessoa. Você está marcado na vida daquela pessoa. Né? E aí, se você me permitir, Paulo, eu queria até também fazer não poderia deixar de fazer essa referência, claro, você permitindo, de algumas pessoas que estão chegando para apoiar esse projeto. Pode falar. Pronto, você falou da questão do áudio, né? Que podcast, na verdade, começou com áudio. Nós estamos fechando uma parceria com a Rádio Cultura FM, né? Que a partir de janeiro... Cultura FM aqui. A partir de janeiro, o Diga Lá Poeta também será transmitido via rádio. Né? Então, enquanto a gente está aqui, a rádio vai estar fazendo o link, vai transmitir lá o áudio, né? Porque nós entendemos também que a rede social, essa coisa toda, não chega em todos os lugares. Mas a rádio chega completamente. Então, teve uma reunião agora recentemente com o diretor da rádio, e ele já tinha conversado comigo, e fechamos praticamente, tá tudo encaminhado, só vamos ver o horário, né, que vai ficar fazendo essa transmissão. E estão chegando também apoiadores que se identificam com o projeto. Porque assim, a gente poderia sair em vários comércios e ter dezenas de apoios. E a gente conseguiria. Mas se não tiver a identidade, se você não se identificar com aquilo que está acontecendo, então não tem muito sentido. Então nós estamos aí com alguns apoiadores que entendem o que está acontecendo, que é um pouco do que Juan disse, a ausência muitas vezes do poder público para a gente fazer cultura, né? E aí a gente tem que fazer por conta própria mesmo. E a gente tem algumas pessoas assim que já fazem isso, já são incentivadores, né? E agora estão chegando e dizendo, gostei do projeto, estamos juntos, e não poderia deixar de agradecer aqui ao grupo Pronto Lab e também às Óticas Veneto, né? Que são poetas, que são empresários, mas que entendem que aqui nós vamos gravar esse podcast aqui com o Paulo, mas vai ficar para gerações futuras, isso é o que importa. Então, a gente tem que agradecer. Você falou aí, que aí onde eu queria falar sobre a conversa que tive com o Dedé Monteiro. É muito bom você ter aquilo, para o seu ego, ter um espaço que você expõe suas ideias, que a gente troca ideias. É muito bom para o meu ego, para o seu... Mas chega uma hora que a conta não fecha. Aí é a hora que você tem que ter um incentivo. Sim. Que aí entra no que você falou sobre fomentar a cultura. E eu conversando com o Dedé Monteiro, aí ele dizendo, a gente entrou falando dessa parte de divulgar a cultura, eu dizendo por conta do podcast que tinha voltado por conta do poder público, eu perguntei a ele a importância do poder público na cultura. Sim. Aí a gente sintetizou numa frase: cultura não é gasto, é investimento. Sim. Quanta gente aqui, quando tem uma festa aqui, vamos falar uma festa qualquer, quanto do comércio não gera renda, tanto para o comerciante, como também para aquele vendedor de salgadinho que está lá, né? Também no nosso projeto aqui, não só de prospectar quem
nunca teve a oportunidade de participar de um programa assim para fazer a divulgação, mas o Diga Lá Poeta também, através de Juan, através da equipe toda, né? De todos nós, mas Juan mais à frente, porque é a área dele, também está disponibilizando uma mentoria, se a palavra for essa, para aquelas pessoas que nunca fizeram um projeto cultural e querem se inscrever em algum projeto, em algum edital. Então, o Diga Lá Poeta está também com essa bandeira. Então, venha, procura o Diga Lá Poeta, que nós aqui vamos fazendo. Isso a APTA fez lá também. Ela fez, só que eu perdi o dia. Eu ia até lá, mas eu trabalhando em Afogados. Era muito assim. Não deu para ir. Mas ele fez também a mesma coisa. E é importante também. Isso. Porque tem muita gente que não sabe que pode captar recursos. Que é uma coisa, Genildo Santana, que eu acho que vocês deviam trazer. Já está na lista. Oxe, Genildo. Isso aí você vai aceitar. Genildo, eu pensei que ia ser rápido. Oxe, a gente passou quase 2 horas conversando. E depois que terminou, que a gente terminou a gravação, ainda passou mais 1 hora conversando. Ele é muito bom de conversa, ele é muito bom, vocês vão gostar muito dele. Mas, pronto, nessa parte também de divulgar, de dar uma mentoria, é bom para orientar aquela pessoa que poderia captar recursos e não sabe que pode receber. Sim, eu me lembrei, porque ele disse que tem uma pessoa lá em Afogado, Alexandre Moraes, que ele também, não é que ele vive disso, mas ele capta muito recurso. Muito, aprova muitos projetos. Ele sai colocando projeto, né? E é bom porque viver de cultura é bom, mas receber por ela eu acho que também é melhor ainda. É o justo, né? Só corroborando com a fala de Fábio, aqui em São José do Egito, por exemplo, desses editais da Paulo Gustavo, eles sempre abrem e sempre remarcam novamente as inscrições por 3, 4, 5 vezes. Foi o que aconteceu. Isso significa dizer que não tem artista o suficiente para fechar aquela quantia. Aí a gente pensando nisso, não, então vamos fazer uma forma desse dinheiro não tá mais voltando. Esse dinheiro tem que ficar pro artista. Porque a gente faz cultura por amor, só que não paga boleto, né? Não paga a conta de energia. Tem que ter a contrapartida e o artista tem que botar isso na cabeça, que a arte dele é valiosa. Não é porque é um cantor, um músico, um poeta que tem que fazer de graça, não. Não. É o trabalho do cara, tem que ter direito a receber. Como você estava falando logo mais atrás sobre a questão de investimento, e eu digo que é investimento e prova. Na festa do ano passado, aqui na festa universitária do ano passado, o quanto movimenta a economia de uma cidade. Né? Essas questões. Uma festa ela é o ápice, é o gozo da cultura. Né? Mas um quanto movimenta, veja só, eu acho que foi na noite de uma banda, não recordo qual. O camarim faltou gelo, tá? Para as bandas, e a gente estava no pátio procurando gelo. Procurar gelo, não tinha. Saímos no comércio, não tinha. Saímos nos postos de gasolina, não tinha. É uma coisa tão simples, todo, né? Gelo. Significa dizer que o consumo foi muito alto. Eu tenho uma mania, se assim eu posso chamar, das festas que eu estou à frente. Eu sempre gosto de rodar no comércio 1 a 2 horas antes do evento começar. Porque, por exemplo, mas de cidade pequena a gente sabe quem trabalha com o horário, o mercado que abre o horário, né? As cabeleireiras daqui sempre fecham os seus salões 5h30, 6 horas da tarde. Quando é dia de festa, pode passar 8 horas da noite, 9 horas da noite. Tem mulher fazendo maquiagem, tem cara fazendo a barba. Essas pessoas estão lucrando com isso. A indústria horteleira, as pousadas... O mercado demora mais tempo para fechar, demora mais tempo. O pessoal comprando bebida. Final de semana passado, fazer a cobertura da Expo Ouro Velho. Uma cidade tão pequenininha. Era impressionante. Todo o mercadinho estava aberto, toda a bodeguinha estava aberta, cheia de carro, porque estava tendo uma exposição. E, inclusive, pelos técnicos da Lei Paulo Gustavo, é provado. A cada R$1 investido, volta-se 3 para o comerciante. Né? Teve uma história interessante de uma cidadezinha de Pernambuco, eu não vou recordar qual foi a cidade, que o prefeito foi inteligentíssimo. Ele foi provar que isso é um fato, que investir em cultura dá retorno para a cidade. Foi o que ele fez. Contratou o Gustavo Lima, com um cachê de R$1 milhão. Ele já sabia que isso ia dar uma repercussão negativa, o que ele fez? Fez um levantamento técnico na cidade. O quanto a cidade estava apurando nesse período pré-festa e quanto iria apurar no período da festa. Não foi em Serra, não. Se eu não me engano, foi em Serra. Serra Talhada, se eu não me engano. Sei que ele contratou a banda e divulgou com 1 mês de antecedência que teria show. O Ministério Público embargou, porque achou, não teve, né? Não achou caro. Aí ele foi lá para o argumento e provou cientificamente. Ele disse, olha, a cidade ia pagar R$1 milhão de cachê, mas deixou de arrecadar 4 milhões. Só no período que eu divulguei, sem ser no período da festa, toda a indústria horteleira foi lotada. Todo mundo alugava um quarto, alugava uma coisa outra. Todo mundo que tinha casa na cidade alugava um quartinho, alugava uma coisa outra. Essa galera tem terreno baldio, limpou o terreno para fazer de estacionamento.
Então vendeu dobrado a cidade sem nem antes do evento acontecer. Disse, olha, vocês embargaram a obra porque seria 1 milhão cachê, mas a cidade deixou de apurar 4 milhões. Então é provado tecnicamente, cientificamente, que investir em cultura não é despesa não, nunca vai ser investimento. E voltando para o Diga Lá Poeta, a nossa maior felicidade dessa marca, desse podcast, não é só também divulgar os artistas, não. É quando a gente é parado no mercado, eu gosto de dar esse exemplo, porque quando a gente toca numa criança, significa que aquele fez valer. Quando eu paro no mercado, como eu parei um dia desse, e vi uma criança de, eu acho, 10, 11 anos por aí, dizer que é fã do programa e me mostrar uma poesia. Aí pronto, então o pagamento todinho por esse projeto está sendo isso. Não é em pecúnia, porque o IFAD não recebe nada, faz de fato por amor. O que a gente arrecada dos patrocinadores é para manter toda a estrutura que se precisa. De funcionários que faz as edições e afins. Mas acho que o pagamento maior é a gente propagar ainda mais a nossa poesia. Ora, se fora tá dando certo, por que aqui não pode dar? Pode. Se uma criança se sentiu abraçada com isso, pronto, o pagamento da gente foi feito. Só com o Diga Lá Poeta, hoje nós temos os 2 meninos que estão aqui, João Vitor e Marcelo, mas também temos Pedro e Miguel, né? Sim. E e David, né? David. Então, quando é a cobertura, quando é alguma coisa externa, aí somos em 10. Tudo isso gera custo. Eu sou sozinho no meu projeto e eu tenho que estar me deslocando de um lado para outro, porque antes eu fazia em casa tudo assim, montava um cenário em casa, comprei tudo que deu para comprar na época, para fazer, para ter uma estruturazinha legalzinha, mas depois comecei a andar, eu digo, não, vou fazer itinerante. Tudo tem custo. Tudo tem custo. E a gente percebeu também que o itinerante, o trabalho é dobrado, né? Porque tem que montar, tem que desmontar. Não, eu brinco que é mais fácil você desmontar do que montar. Montar você tem que colocar. Aí a gente estava gravando aqui, né? Tá gravando esse episódio, essa câmera deu problema, aí tem que parar. É um estresse também. E aí nós temos os meninos, os que são técnicos já, que é Marcelo, David e Matheus, né? Já são os técnicos mesmo, e os meninos que estão no estágio. Já foi ter aluno, não? Tudinho. Só aí nós temos dois alunos da ETE, João Vitor, que é do Oliveira. Aí vindo para a parte da educação, que eu acho também, por conta de você ser professor, eu faço parte da educação, pensei que você era professor também, mas todo jeito a gente tenta passar alguma coisa para frente, né? A gente tenta passar a nossa experiência para frente. E também a cultura. Já fosse da Renovação Carismática? Já Eu também. Então acho que vocês se conhecem. Já fui da Renovação, toquei muito tempo na Renovação. Eu também. Mas o que eu digo, Fábio, eu não vou dizer a escola, porque eu não quero expor ninguém aqui, né? Mas teve uma escola aqui que eu cheguei lá, estava tendo festival na escola. Eu digo, eita, o festival de cultura, quando eu cheguei lá, mas rapaz, uma bagaceira do cara. Era um festival de dança, mas as danças lá, eu digo, rapaz, a gente, com a cultura como a gente tem aqui, por que não se divulga? Por que não bota... Eu sempre cito um poema que é uma música, que é A Estrada, como é o nome? Do Marculino, Zé Marculino. Porque A Estrada é uma crítica, eu não sei se foi intencional, deve ter sido, porque a sabedoria do poeta transcende. Que é uma crítica, eu vejo como uma crítica ao político, que usa a estrada para acarretar voto. Mas é mesmo. E é uma poesia que eu não vejo, assim, eu só conheci a estrada por conta da missa do poeta em Itabira. Eu já perguntei lá ao pessoal, assim, a estudante, conhece a estrada? Não sei não, a estrada é essa aqui, que vai para São José, que vai para... Aí, Fábio, tem alguma coisa que vocês pensam fazer aqui também do Diga Lá Poeta para fomentar poesia, tanto nas Erems como na ETE? Eu acho que Nietzsche também gosta dessa parte, né? Tem alguma coisa que vocês pensam fazer na área da educação? Porque é uma coisa que eu me preocupo, é uma coisa que eu acho que se a gente não correr atrás, vai morrer. A gente vai ser cada vez mais esmagado pela cultura que não é daqui. Assim, é bom você escutar, você ser plural, mas segurar a raiz daqui. Tem alguma coisa que vocês pensam em fazer? Tem sim, Paulo. Enquanto Diga Lá Poeta e tem enquanto a LTV, né? A LTV, que na verdade o Diga Lá Poeta é mais um dos programas, mais um dos componentes da Elo. Mas vamos lá, Diga Lá Poeta.
nós pensamos em realizar um festival, certo? Esse festival ele é muito amplo. Nós já estamos indo às escolas, por exemplo, os nossos estagiários são das escolas, da ETE e da Oliveira Lima. Os técnicos também são ex-estudantes, no caso de Marcelo, um da ETE e outro da Oliveira Lima. Marcelo estudou com a gente na Oliveira e David estudou na ETE. E assim, nós já estamos indo para a escola, inclusive nos eventos que são culturais. A LTV recentemente fez um workshop lá na ETE, mostrando todos os nossos programas e os caminhos dessa parte empreendedora. E lá na Oliveira nós fizemos a parte cultural, que foi a Semana da Cultura Nordestina. E a LTV e o Diga Lá Poeta estavam presentes dentro disso aí. E qual é a nossa ideia? A nossa ideia é buscar esses elementos que a gente encontra nas escolas para dentro desse festival que Juan citou, que poderá ser a cada 2 meses, poderá ser a 6 meses. Isso aí a gente ainda não sabe, porque estamos fechando também uma parceria. Eu acredito que essa parceria vai acontecer. É uma via de mão dupla, né? E vamos correr atrás, inclusive, do poder público para isso. Para que isso fique acontecendo, para que se tenha o espaço, né? Nós vamos conduzir, mas nós precisamos agregar muito mais pessoas nisso aí. Então, temos isso. E nós aqui também temos uma característica diferente. Por exemplo, festa universitária agora. Nós buscamos tudo que tinha, que as escolas tivessem a oferecer para a gente colocar na festa universitária. De grupos de dança, de grupos de teatro, de grupos de capoeira. O que tinha nas escolas, nós aproveitamos dentro da festa universitária. Fizemos um momento para as crianças, fizemos um momento para a juventude, trouxemos estudantes que tocavam bandas de escola, né, Juan, para o Barracão Universitário, que nasceram dentro de escola. E o que ele está dizendo é uma vertente, assim, porque nós estamos muito encontrando nas escolas pessoas jovens que estão acompanhando isso aí, e inclusive começando a ouvir a estrada, entendeu? Que é isso que nos importa. Quando alguém diz assim, eita, eu gostei daquele verso, daquela história que fulano contou, valeu a pena. E na escola a gente está sentindo isso, pelo menos eu estou mais presente na escola, mas nós estamos sentindo isso, inclusive na rua, quando um menino para e diz assim, eita, Juan, tu é o jornalista dos poetas, o menino pequenininho disse, tu é aquele jornalista dos poetas, com ele. Mas assim, está tendo esse efeito. Então, se está tendo esse efeito, nós comentamos até no Nordestino isso. A gente costuma muito dizer que... E quando você disse, eu vi a parte cultural... às vezes você diz assim, uma festa junina, aí quando você olha tem um pancadão, um funk, uma coisa que você diz, meu Deus do céu, né? Nada sem desmerecer quem gosta, mas assim... Mas por quê? Porque a juventude não foi ensinada a escutar o que é bom. A juventude não conheceu o Zé Marcolino e esse programa vai ajudar a conhecer. Esse podcast, o Tabira Podcast, o Nordestino. Então, está ajudando a conhecer. O que tem de jovem fazendo poesia depois desses podcasts? Arthur está com 4 anos agora e a gente tem uma referência muito grande no Nordestino. Mas, assim, é o conjunto. O que está se propagando é coisa incrível. É até assustador como a coisa está acontecendo, assim, pelo menos para a gente que somos novos nisso. É tudo novo para a gente, tudo. E isso até nos assusta. Meu Deus, como é que está acontecendo tão rápido? Como é que essa coisa toda? Mas assim, quando a gente consegue chegar num jovem, já vale a pena. A Ariane Suassuna dizia assim, vocês têm a história de dizer, vamos dar o osso ao cachorro, o cachorro gosta de osso. Não, dê filé. Então, do mesmo jeito é a juventude. Mostre o que, coisa boa. Meus filhos, até uma certa fase da idade deles, Paulo, eles até entravam em choque com os coleguinhas na convivência cultural e musical, porque enquanto alguém escutava o Chupa que é de Menta,
Aí meus meninos escutavam Vandré, escutavam Chico, e aí, né, Belchior, e aí quando eles mostravam as músicas aos colegas, isso era meio impactante, e vice-versa. E aí eu comecei, não, também não posso, não é algo que vocês têm que seguir a risco, não, vocês têm que viver, porque a convivência social é outra situação. Então haverá momentos, e eu digo sempre a eles, o que é para a alma e o que é para o corpo. E o do corpo é momentâneo, é passageiro. Você falou da estrada, daqui a 100 anos alguém vai escutar a estrada. Daqui a 100 anos a gente vai escutar a Flor de Flamboyant, né? Mas algumas, como essa que é de menta, não vai. Como diria Geraldo Azevedo, ele disse: o sucesso é efêmero, né? É uma coisa daquele sucesso só por. Como é que eu posso falar? Aquela coisa passageira, né? Mas, já citando também a pessoa de Geraldo Azevedo, Geraldo Azevedo, você só precisa dizer, Geraldo Azevedo, você sabe o que é, você sabe quem é e o que ele representa. Esses outros, você diz, eu vou até citar um exemplo também. Tem essas músicas que são sertanejas, sabe quantos compositores uma música tem só? Mais de 20. Mais de 20. Um coloca um carro, outro coloca outro, é aquele negócio sem alma. É aquele negócio que é só para vender. E eu não estou dizendo que ele está errado, não. Porque, infelizmente, é o mundo que a gente vive hoje. A gente tem que... Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que receber. Não estou dizendo que é errado. Mas é uma coisa sem alma. É como um dia eu estava falando, já vindo para a parte religiosa, que eu gostava muito ainda gosto de música religiosa, tudo, mas hoje eu vejo que também tem uma coisa sem alma, é aquele negócio só para vender. É aquele negócio que você não faz porque você está inspirado. Você está não está passando sua emoção. Você só quer vender, né? Infelizmente, aí o que você... Aliás, o Fábio disse que foi uma frase de Ariano Suassuna, eu já escutei isso também, que foi com Cláudio Olegário, que foi quem me ensinou a tocar teclado. Ele dizendo, o povo hoje em dia, só dá um osso. Por isso que o povo gosta de coisa ruim. Dê um filé, dê uma coisa. E não precisa ser aquele filé tão bonito, só precisa ser uma carne melhor. Uma coisinha mais com substância, não só o osso. Né? Aí como é interessante, o que é que eu vou até daqui a pouco pedir ao poeta para a gente fazer isso. Aí você hoje tem um leque de uma juventude de 15, 16, 17 anos que está escutando Marquinhos da Serrinha, está escutando Descendentes do Forró, está escutando Flávio José, Flávio Leandro, né? Então, veja, nós estamos aos pouquinhos e através da mídia, da internet, conseguindo alterar essas coisas. Né? Não estou dizendo que estão deixando de escutar senta não sei aonde. Não, isso a juventude, mas o que tem de jovens que hoje preferem estar ouvindo essas músicas, né, é bem interessante. Então, acho que estamos no caminho certo. E a oralidade, né, a oralidade é muito forte nesse sentido. E as pessoas... essa transmissão da oralidade, a gente não pode deixar perder. A gente até brinca agora, eu vou pedir para Juan até cantar Flor de Flamboyant, que é de cara véia, de só Deus cara véia. Só que nós temos um poeta grande aqui, Paulo Barba, que os jovens dizem assim, aquela música de Paulo Barba. Paulo Barba eu vi aqui. Paulo Barba, porque ele canta demais, o vozeirão dele e ele fez com que a juventude dessa geração ouvisse, que não tinha ouvido a época de cara véia, não é isso? Ô Fábio, só corroborando com a fala de vocês, eu não culpo jamais a juventude por escutar, entre aspas, músicas que é considerado pejorativas ou ruins. Eu não culpo. Por que é que eu não culpo? Vocês falaram em educação. Qual o problema de muitos pais hoje em dia? E aqui vai para a gente que é pai, não vai para o jovem não. Acha que a sala de aula é o lugar da criança, do adolescente aprender. Não, ela é um complemento. A educação está em casa. Como é que eu posso criticar minha filha, ou seja lá quem for, por escutar funk, sendo que eu só bebo dentro de casa escutando porcaria? Eu não posso exigir que minha filha escute Belchior, Chopin, Beethoven, se eu só escuto porcaria dentro de casa. Ela vai replicar aquilo que vem dentro de casa.
Então, fulano só vê porcaria. Claro, cara, é isso que tu vê, ela é teu espelho. E essa modernidade que chegou para a poesia foi muito bom. Por que é que os vídeos batem 5, 4, 2, 3 milhões de visualização? Não é uma pessoa sozinha assistir não, que é impossível. É porque tem muita gente consumindo. Os jovens estão com sede e com fome de cultura. O problema é porque muitas vezes músicos igual eu, igual a você, igual a tantos, se calamos, ficamos quietinhos no canto da gente, não vamos fazer nada não, isso não tem futuro. Aí como eu digo com político, por que que existe tanto político ruim? Ou então, Juan, faz exatamente o que Paulo disse. Para vender, se sujeita a tocar ou a cantar aquilo que não presta. É aquela coisa, por que é que existe tanto político ruim? Porque as pessoas boas se calam frente a muita coisa. Então, quando um bom se cala, o ruim vai lá e faz a festa. Isso é em todas as áreas. É na política, é na educação, é na cultura, é na música. Então, a gente não pode culpar os nossos jovens. A gente tem que incentivar e mostrar esses trabalhos que a gente faz do Diga Lá Poeta, que o podcast nordestino, que o podcast de Itabira. Enfim, tem que mostrar que existe um lado bom. Como vocês disseram, tem uma carnezinha também nesse osso. Não só tem osso, não. Né? Teve uma música, tô falando aí de uma música sertaneja, que são 20 compositores. Teve uma que fez sucesso, eu não sei se foi em 2014. Eu não lembro, sei que foi de um cantor aí e de uma funkeira. A música chamava assim, Psiquiatra do Bumbum. Eu, curioso, eu digo, eu vou olhar como danada dessa letra. Psiquiatra do Bumbum. Estourado no Spotify. A letra. Bum, 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 bum. Eu sou psiquiatra do bumbum. Rebola, 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 rebola. Você rebola. Tem, minha gente, 2 pessoas pra fazer isso. Pois é. Assim, não é menosprezando, não. Gosto disso. A vontade é dizer um palavrão, mas não pode. Não, Mas a gente não pode menosprezar. Cara, tu gosta disso, gosta. Perfeito. Tudo bem. Eu só não gosto, tem direito de não gostar, mas se você gosta, se isso te faz feliz, ótimo. Ei, Paulo, aí eu vou pedir para Juan deixar essa música também para a posteridade aí de Flor do Flamboyant, mas tu falasse em Zé Marculino, aí tem uma coisa, tem um verso, né? Diz assim, Zé Marculino fez a estrada e a estrada matou Zé Marculino. Aí tem uma parte aqui que eu peguei o poema da estrada que eu vou pedir, porque eu não sou declamador, eu sou gago. Eu tento falar de uma vez para poder sair daí. Mas é assim. Então diz cantando. Não, eu não vou cantar também não, porque eu tô meio desafinado, essas coisas, né? Aqui, essa parte aqui, que é onde eu acho que é a essência da estrada, a essência da crítica que eu vejo em cima do político. Esse verso aqui, esse daqui, ó. Dão a mim e assim. Dão a mim, brilha nos outros, e não me serve a lordeza. Eu sou o centro econômico que leva e traz a riqueza. Essa parte aí eu vejo. Qual é a lordeza de uma estrada? É ser asfaltada, ser calçada, né? O povo vai, chega o político, não, asfalta tudo assim, mas ele só tá fazendo, não é porque vai facilitar a sua vida, nem a minha, nem a ninguém, não. É só porque aquilo atrás volta, é obra que o povo vê. Cadê que um político desse arrasa um chão para fazer saneamento básico que a gente não tem aqui? Exato, Né? exato. Tantos bairros, lá em Itabira, em todo canto assim. Essa parte que eu acho que essa poesia, A Estrada, tem muito. Isso aqui é só uma quadrinha só da música inteira, que bota você para pensar. É isso que eu acho que falta. Assim, não é criticando também a parte da educação, porque a educação, Fábio é quem mais pode dizer que vive isso no chão de escola, que é tão sofrida, a gente tem que fazer muito, muito com quase nada. Não é, Fábio? Infelizmente, tudo no Brasil é assim, né, poeta? Seja na educação, seja na cultura. Eu vou dizer essa palavra porque a gente é muito amigo e muito íntimo, eu posso dizer. Esse doido aqui é um cara que, como eu já disse várias vezes, podia muito bem dar suas aulas ali, pegar seu salário, tá tudo certo. Mas não, aí vai quebrar a cabeça com projetos culturais, para mostrar à criança, o adolescente, o que é um poeta, o que é uma cantoria, o que é isso, o que é aquilo. Por isso que diante de um projeto que ele criou lá no Oliveira Lima, chamado Vozes e Versos, tantas crianças, tantos adolescentes hoje são poetas, são artistas de mão cheia, porque viram isso, consumiram isso na escola. Né? Aí, falando de política é complicado, né? Porque, principalmente essa pauta de cultura. Cultura é um nome muito bonito para ser utilizado de 4 em 4 anos. Vendo os 3 anos seguindo esse pauta de cultura, só se lembra do artista eita, vem cá, eu vou financiar qualquer coisa, fala aqui bem de mim e depois é motorista de ônibus de educação e artista. Só são lembrados nos anos da política, nos meses da política. Vê se nos meses que antecedem um pleito eleitoral. Não, os artistas vêm para mim.
Eu quero manejar, quero ajeitar a cultura, quero ajeitar o motorista e ver se faz. Tem uma pessoa que eu acho que vocês conhecem muito bem, que ele tinha um projeto lá, que era o Infância Rimada, que é o poeta, meu Deus, me fugiu, daqui a pouco eu lembro, que tem o projeto Infância Rimada, Zé Carlos do Pajeú, que eu fiz o podcast do Guido. Eita, meu Deus, esqueci o nome do Zé Carlos. Zé Carlos do Pajeú, vocês conhecem, foi dupla com o Sebastião Dias, tudo. E ele fala também, ele também disse a mesma coisa que Fábio disse, da dificuldade de fomentar a cultura, mas o prazer que ele tem de ter gente lá em Itabira que cresceu com ele. Tem um menino que, no podcast que eu fiz com ele, o que está tocando sanfona, eu fiz um vídeo com ele, falando do dia do professor, ele e outra menina, que me fugiu o nome, que ele usou esse projeto lá há muito tempo, era muito bonito ver as criancinhas assim, bem pequenininhas, decorado, mas já com aquele, assim, com aquela fome de querer consumir cultura e de propagar cultura. Por isso que eu acho que tem que ter, como você disse, doidos assim, que nem ele, que nem Zé Carlos, que bota para frente, porque senão vai acabar morrendo. Exato. Né? Eu preciso fazer esse elogio a Fábio por isso. Acho que quando foi no começo do ano, a gente foi para um debate sobre cultura lá no Oliveira Lima que ele produziu. E é impressionante, cara. É isso que eu digo, existe muita gente talentosa e os jovens, eles gostam de coisa boa. Teve um momento que o Fábio fez uma brincadeira, todo mundo meio travado, eu já disse uma poesia ali, o povo foi soltando, o Fábio fez uma brincadeira, passa o microfone para fulano, para ciclano, não sei quem. De 10 alunos que abriam a boca, 9 ou sabia declamar uma poesia, ou tinha uma poesia própria, ou é extremamente afinado, e só cantando música boa. Ninguém lá pegou o microfone para cantar Chupa que é a Dilva, não. Era para cantar música boa, de Flávio José, de Flávio Leandro. Então essa galera sabe o que é isso. Aí precisa de doidos, igual você disse assim, para fazer, de professores que tragam isso para dentro da sala de aula e para a escola. Aí dessa forma se preserva. Mas se não for... E assim, Paulo, falasse em escola, e eu acho que é papel nosso. E papel nosso, não, porque hoje é tudo muito radicalismo, sabe? E você tem que ter uma certa habilidade. Eu já passei por algumas situações em educação que dá vontade da pessoa desistir e correr, literalmente. Porque você não tem o apoio que Juan disse. A educação não é dada na escola, a educação vem de casa. Então, quem achar que é diferente, não vai ser nunca. E aí eu lembro que nós fizemos um festival da cultura nordestina, festival de dança, e eu digo o seguinte aos professores, olha, eles vão produzir, agora vocês vão acompanhar o material. É impossível você, num festival da cultura nordestina, trazer uma música que não tem nada a ver com a cultura nordestina. Então, cabe a gente a dizer, não, mas é porque eles gostam. Não, tudo bem. Eles vão gostar, mas vão fazer isso quando terminar o processo de apresentação. E é claro que a juventude não vai gostar desse controle ou dessa orientação, não acho que não é nem controle, mas dessa educação. Mas digo, ó, isso aqui não tem nada a ver com cultura nordestina. Não, mas é porque não, isso não tem nada a ver. Né? Como é que, com todo respeito, você está dançando uma quadrilha e no meio da quadrilha você tem El Chan? Não existe isso, uma coreografia de El Chan. Então isso cabe muito também às escolas, de dizer, olha, vamos pelo caminho aqui, uma coisa é isso, outra coisa é isso. Não é que vocês não possam ter esse acesso, mas para esse momento, o que nós, enquanto escola, queremos é que vocês mostrem isso. E isso vai fazendo com que eles possam gostar. É a história do... Tem que mostrar o que é bom. Eu saí da sala de aula, você sabe, há 6 anos agora, mas minhas aulas de história era com as músicas de Chico, era com as músicas de Vandré, certo? Era com a música de Zé Geraldo. E vocês conhecem essa música? Não, nunca ouvi. E não ouvi, eu sabia que não tinha ouvido falar. Uhum. Eu digo, mas seus pais também não. Entendeu? E não, claro que toda regra tem suas exceções. Mas é preciso a gente mostrar. João Vitor, meu filho aí, ele escuta as músicas que ele escuta. Eu até digo a ele, meu filho, de onde você é? Porque é Zezo, sabe? É umas músicas mais antigas do que eu, muito. Eu digo, gente, esse menino nasceu em outro mundo. Eu vou além, poeta, da tua fala. Aqui em São José do Egito existe a matéria de poesia popular. Uhum. Plausível isso. Porém, a forma que se trabalha isso em sala de aula precisa, às vezes, de um pouco mais de
metodologia mais específica, porque pelo que se dá, e Fábio pode explicar melhor porque ele é professor, mas o que se dá aqui é o seguinte: rapaz, tu tem quantas aulas de matemática? Não, tem tantas. Não, para preencher tua grade, tu vai dar aula de poesia também. O cara não sabe de nada de poesia. Não sabe o que é uma métrica, o que é uma regra, não sabe de nada. Aí bota para dar aula. Não que essa pessoa vai dar aula. Muitas vezes, sem intenção, ela termina chateando o aluno daquela aula. Por isso que o aluno diz que poesia é chato, que cantoria é chata, porque consome isso de uma forma muito errônea. Fábio tem uma forma de trabalhar poesia em sala de aula que eu acho divino. A cantoria de viola, para quem não tem costume, de forma é muito monótono. Uhum. Se você for pedir para um jovem gostar daquilo, ele não vai. Agora, quando você declama o verso, que a pessoa se encanta e diz, isso foi de improviso, e se deu dessa forma. Eu vou dar um exemplo meu, mas termina aí. Aí chama a atenção do jovem. Agora, se você bota, eu não vou botar meia hora não, vou botar 10 minutos de cantoria. Acaba de escutar 10 minutos de cantoria, quem não tem costume, e fazer algum relatório sobre isso, é claro que vai odiar aquela matéria. Eu acho que então é uma forma de passar, de ensinar isso. Por isso que eu digo, cultura é muito complexa. Não é só uma coisa e outra, não. É uma área muito abrangente, principalmente na área de vocês que são professores, da metodologia de passar isso. A gente só consegue encantar os jovens se souber passar. Se não souber, não encanta, não. Mas é afastar. Eu me lembrei, você falando de cantoria, eu não gostava porque eu trabalhava eu quando era adolescente, pré-adolescente, para adolescência, naquela época menor trabalhava, né? Hoje não pode, mas eu trabalhava na loja da minha madrinha, que ela tinha Socorro Amorim, também professora, muito tempo, ainda dá aula, ela com 80 e poucos anos, ela tem os cursinhos lá, ela prepara um bocado de gente, teve um bocado de gente lá que, não por intermédio dela, mas assim, por estudar com ela, que conseguiu faculdade, essas coisas, enfim. E eu trabalhava nessa loja, e chegava quarta-feira, me dava uma aflição, porque era aqueles cantadores que hoje, eu não vou dizer que eu escuto, eu não vou dizer que eu paro para escutar em casa, mas se tiver um festival de viola e eu saber que é aquele cantador que está lá, aí eu escuto, porque eu acho muito bonito uma coisa que eu acho que é a essência, a rapidez de pensamento. Sim. Aquele negócio, eu vi Sebastião Dias lá, eu fiz uma live com Sebastião Dias, que Deus o tenha, né, grande poeta, que foi Zé Carlos do Pajeú que me chamou, vai ter um evento, isso no tempo da pandemia, vai ter um festival de cantoria lá em Água Branca, que era um lugar lá, que era um festival, que era lá no pé de parede mesmo assim, o povo lá, e eu olhando aquilo ali, eu digo, mas como é que esse pessoal, gente assim, que... Milésimo de segundo. Do mais novo, que eu acho que o mais novo que tinha lá, fazendo poesia, eu acho que era um pouquinho mais jovem do que Zé Carlos. Até os outros mais antigos, né? Que é Sebastião Dias e os demais, que eu não vou recordar. Como é que eles pensam tão ligeiro? Como é que eles têm essa rapidez de pensamento para formular em pouco tempo uma história? Porque é contando uma história através de versos. E uma coisa que eu acho muito bonita também, que eu gosto, é quando tem os desafios. A peleja. Sim, a peleja. Aí eu gosto mesmo. É assim, Paulo. Na verdade, a poesia... Existe mais de 140 estilos de cantoria de poesia, né? De cantoria de viola. Então é estilo a bambam. Hoje, acho que 40 estilos é o que está mais em uso e a tendência é que apareça mais também. Mas veja, você, sendo músico, você consegue falar a banda completa tocando, mas você toca baixo, você consegue ouvir só o baixo. Porque seu ouvido está afinado, está treinado, adaptado para o baixo. Então você consegue, mesmo diante identificar o instrumento no meio de todos. É como se houvesse um aumento né, só dele. Então você consegue. Do mesmo jeito é a cantoria de viola. Você consegue ouvir só a poesia, sem um blém, blém, blém. Que é o que Juan dizia. Imagina eu levando para uma sala de aula a cantoria de viola para o estudante que é acostumado a ouvir todo tipo de coisa, menos cantoria de viola. Então não chama atenção. Então o que é que eu faço? Geralmente o verso engraçado, o verso saudosista, o verso quando tem um apaixonamento do menino, essas coisas assim, ele sempre, né? Ou quando tem uma peleja, aí você diz o verso, e aí o menino, eita, dá uma gargalhada, eita, fulano, diz isso, vou dizer para minha namorada. Aí eu digo, pois é, mas veja,
Olha como foi que isso aqui surgiu. Aí eu boto a cantoria para eles escutarem. Uhum. Aí é diferente, porque eles já gostaram do verso. Só o verso sem Sem o baião. Sem a melodia, né? Sem dele o lá. baião. Aí depois eu mostro no baião. Eu digo, a disputa foi essa. A deixa foi essa. E fulano disse esse aí que você gostou. Mas surgiu na cantoria. Por quê? Porque eu faço aquilo que quem é músico consegue fazer. Eu isolo o outro som e deixo só um. Então, isso é fato. Outro ponto que Juan colocou, nós já evoluímos muito, mas é realmente o que ele diz. É preciso que quem for trabalhar com poesia popular, foi uma grande sacada aqui, viu, em São José do Egito, foi o ensino de poesia popular nas escolas e também o concurso de poesia feito por Vinícius Gregório e Lindoaldo aqui. Foi dois projetos maravilhosos. E também o Dia da Poesia, que é em maio, dia do aniversário de Bilde Crisano. Então, criado por leis, né, essas coisas. Só não o concurso, mas as outras leis. E aí foi uma grande sacada. Só que no início foi isso mesmo que Juan disse. Foi uma sacada que, vamos botar a poesia, sim, mas quem vai? Aí quando a gente olhava, tinha Juan que nunca tinha nem ouvido uma cantoria, ou nem dito um verso. Então é muito difícil. Aí por que fulano? Eu fui coordenador municipal, eu fui formador, aliás, de poesia popular do município. E eu saí, Paulo, porque toda semana a gente tinha formação. E toda semana eu me deparava com um professor diferente de poesia. Aí eu disse, oxente, cadê fulano? Não, fulano não está mais com essa matéria não, entregou. E às vezes é uma pessoa que não gosta da poesia. Isso. E o que é que acontecia? Eu tinha trabalhado rima, eu e o poeta Vinícius, rima, na primeira formação. Quando era na segunda formação ou na terceira formação, já não era mais Paulo, era Juan. Aí eu dizia, e rima? Não, nunca vi não. Eu tinha que voltar tudo de novo. Aí eu cheguei a conversar com o secretário na época e, olha, se não houver uma estabilidade em professor de poesia popular, não tem como fazer o trabalho. Não, mas é porque não... Aí, por quê? Porque os efetivos não queriam, colocavam os contratados, e aí tinha rotatividade que não era culpa dos contratados, era culpa dessa ingerência administrativa mesmo nesse sentido. Aí eu digo, não, então isso não vai dar certo para mim não, porque é muito difícil. Então tem que, tipo, você mexe em contabilidade, você mexe em tecnologia. Se eu pegar Paulo para agora dar aula de espanhol ou de inglês, é diferente. Bem diferente. Bem diferente. Então tem que botar Paulo naquilo que ele entende. Ou pelo menos é algo que ele tenha uma certa ligação. Uhum. Ou a contabilidade, ou a tecnologia. Então não vai dar certo. Lembrando que eu não sou contador, não. Né? Mas entende muito, né? Estou falando a grosso modo. do que entende, né? Entende tanto que orienta até os contadores em algumas coisas. Então, é isso aí, nesse sentido. Pronto, quando eu comecei a dar aula, eu dei aula de matemática. Eu digo de coração, até hoje eu tenho dó desses meninos que estudaram matemática comigo. Sou professor de história. Professor de história, né? Entendeu? E para exata fica aí. Entendeu? Aí, por que botaram? Porque sobrou e não tinha ninguém. E você sabe quando você... Infelizmente é realidade. Quando você é contrato, você pega o que ninguém quer, literalmente. Hoje mudou muito, mas antes era isso. As sobras você ficava com uma salada. Para você ter uma ideia, eu tinha 22 cadernetas. Para você ver a salada de matérias que eu tinha. Aí eu dizia assim, meu Deus, e o que é que eu vou dar a esse menino de matemática? Aí eu pedi a um professor colega meu que me ensinasse alguma coisa de matemática, ou me lembrasse alguma coisa, para poder passar para eles. Mas eu ainda tenho, isso já faz muito tempo, foi quando eu comecei, né? Estou com 22 anos na educação. Mas eu digo a você de coração, se eu pudesse me encontrar com esses meninos e pedir desculpa pelas aulas de matemática que eu dei, eu daria. Aí isso não pode acontecer. Infelizmente é a realidade que a gente vive, né? Na educação, que graças a Deus está assim, né? Querendo puxar saco de governo, que não é o caso, não é o foco, mas pelo menos estão vindo mais professores, né? Pelo menos a promessa é essa.
mas que é uma coisa que tem que se melhorar na escola. E também ver essa questão da cultura popular. Sim. Não enxergar a escola só como ensinar português, matemática, não. Sim. Ensinar também a pessoa dar valor à cultura que tem, Sim. dar valor àquela cultura popular. Pronto, Ver dentro da cidade, aqueles, né, que são... Essa é a minha grande crítica hoje ao que foi implantado em 2017, do novo ensino médio, e também dos formatos que as escolas se estabeleceram, porque tiraram, inclusive, a oportunidade desse trabalho cultural. Porque não há mais espaço, tempo, estou falando no tempo, é tudo muito corrido. Hoje a formação cultural é diferente, demais do que era antes. E eu acho que o que veio atrapalhar foi esses outros formatos. Ah, não, mas você pode pegar um eletivo e fazer isso. Não, não é a mesma coisa e não tem como ser a mesma coisa. Não tem como ser a mesma coisa, certo? E é preciso uma visão diferente. E também assim, Paulo, falar assim, tá vindo mais professor, tá. Mas também é importante dizer que diploma não dá conhecimento. Tem que ter a capacitação e a vivência. Diploma não dá conhecimento, né? É aquela coisa, diploma não forma o homem não, né, poeta? Ajuda só um pouco. Enfim, né? Já caminhando para o final aqui, eu queria saber vamos voltar agora para o projeto, né? Diga Lá Poeta. Você disseram que até maio, junho, não sei quando é que já tem uma agenda boa. Nós sentamos um dia aqui e fizemos assim, Juan, diz aí os nomes que tu acha que deve ser chamado para o Diga Lá Poeta, eu boto Não é aqui. Dedé Monteiro, viu? Já está na lista. Já tá ali. Nós já tentamos entrar até em contato, mas ele estava em Natal e... Dedé Monteiro, mas ele é bem acessível até. Dedé Monteiro, meu Deus, eu falei nele agora, Zé Carlos, né? Genildo Santana. Genildo, tá tudo na Verônica lista. Sobral. Vai Verônica vir 20 dias. de sexta a oito. Verônica e o Andra. E quem? O Andra, que é da APTA. Sim, o Andra. Tem Verônica Sobral e várias Tem outras lá muito, tem uma coisa lá, né? Que acontece na APTA, né? No caso, na Mesa do Poeta, que é a Mesa de Glosa. E tem essa parte também da Mesa de Glosa que tem mulheres que fazem. Sim. Sim. Não é só o público masculino, né? Sim. E é muito bonito, é Show. uma coisa muito... É aquele negócio poeta cantador. Pegar um mote e construir um verso. Eu acho que na primeira missa do poeta, não, primeira missa não, mas na primeira mesa de glosas, que era Padre Mário Costa Lunga, que já foi pároco aqui, que ele deu um mote. Gostava da poesia tanto quanto Padre Assis, que foi quem trouxe a missa do poeta. Ele disse lá, o mote era: da fenda do solo rachado, brota a flor da esperança. Ele deu esse mote. Aí foi o primeiro mote que foi, se eu não me engano, da primeira mesa de glosas. E aí, desse mote, fizeram uma camisa retratando, né? É muito bonito. Da fenda do solo rachado, brota a flor da esperança. Rapaz, a mesa de glosa é uma coisa divina, porque na minha humilde concepção, ainda é mais além de que a cantoria. Porque a cantoria você ainda tem o tempo do baião e tudo mais. Ali não, meu amigo. Terminou a vez de Fábio, é a minha vez. Tem esse negócio de tempo de pensar, não. Terminou a minha vez, é a sua. Zé Adalberto disse que a melhor parte da mesa de glosa é quando termina. E aí, no caso desses projetos, né, assim, além desse, tem algum voo mais alto que você quer fazer, né? Tem. Nós temos, quando completar 100 episódios, nós vamos lançar um livro com 100 poesias ditas no programa. Né? Isso é uma coisa. Nós temos 2 documentários, já estamos escrevendo o roteiro, documentário mesmo, documentário até para gente, se possível, tentar colocar em alguma streaming mesmo, né? Tipo, Tá aqui no YouTube. No YouTube mesmo. É fácil, é de graça. O bom do YouTube é porque é de fácil acesso e não custa nada. Sim. Aí nós vamos falar sobre a família Dantas, que nós temos a Fazenda São Pedro aqui, que é aquele território que pertencia à família Dantas, e é bem interessante porque a família Dantas tem tudo a ver com a poesia do Pajeú.
porque a família Dantas, algumas pessoas da família Dantas eram consideradas famílias do Santo Ofício. Eles eram como se fossem integrantes do Tribunal do Santo Ofício, e os primeiros poetas da Serra do Teixeira que vieram eram cristãos novos, né? E aí muitos tiveram que sair dali. O que seria cristão novo? Cristão novo é o judeu convertido ao cristianismo, de forma obrigada, às vezes de forma voluntária, né? Mas que por baixo do pano, de alguma forma, mantinha suas tradições judaicas. Como, por exemplo, São José, tem algumas cidades, mas São José do Egito é uma das que a imagem do nosso santo provavelmente foi doado por um herdeiro da tradição judaica, porque o nosso São José aqui, a estátua, o padroeiro é o padrasto de Jesus. Uhum. E se louva, ou se canta, ou se professa a fé, é o padrasto de Jesus. Mas a imagem aqui é o São José de Botas. E o São José de Botas era o São José dos judeus, que era o José do Egito. Então, provavelmente foi um presente disfarçado para quem tinha a herança judaica. Quando olhasse lá na missa e olhasse aquela imagem, lembraria de José do Egito, não de José, padrasto de Jesus, entre outras coisas. E aí, graças a isso, os Dantas vieram para essa região, e aí tem muita história, porque tem a Revolução de 30, João Dantas também mata João Pessoa. Do século passado. Século XVII, finalzinho do século XVI, século XVII. Foram os primeiros povoadores ali. Já daqui, assim, dessa região? Dessa região. Que vieram justamente... Houve uma época aqui que a Inquisição foi muito forte. Os Nunes, família Nunes, que é quem dá origem à tríade poética aqui, por exemplo, os Batistas, são, né? Dimas, Otacílio e Lorival. Nós tivemos casos de pessoas, de familiares dos Nunes sendo queimado aqui no Brasil, na fogueira, por conta do... Eu pensava que a Inquisição tinha sido só na Europa. Não, a Inquisição aqui foi muito pesada, porque assim, a Inquisição, ela tinha as vantagens econômicas para quem prendia e para quem indicava a prisão. Uhum. Então, você era vizinho de alguém que você suspeitava, não precisava nem suspeitar, bastava ter uma raivinha e dizer que você era praticante de alguma coisa do judaísmo, com certeza as suas propriedades ficavam tanto para quem indicou como para a igreja, né? Tinha isso aí. Tudo em nome da fé, né? Tudo em nome da fé, mas daqui a pouco eu te conto mais um pouquinho dessa história, e o outro projeto é sobre a Serrinha, que é um foco de poesia incrível aqui. Isso a gente falou no podcast passado, né? Você aqui, pode explicar isso aí. Isso aí é o que nós já estamos roteirizando. Sim, a gente já está fazendo o roteiro, já falamos com os meninos de lá. Aqui eu mando um abraço para todos, para Paulo, para Luiz, para Marquinhos. Ali é um local, como eu digo, mal assombrado. Tudinho dali. Se sintam-se abraçados. Ali é um local mal assombrado, igual aqui o Rio Pajeú. É impressionante. Todo mundo dali, quando não é poeta, é músico. Não abre a boca para não cantar afinado, não. Aí a gente tem que fazer um estudo ali, ver, contar as histórias que ali tem, mostrar o povo que ali tem, mostrar isso ali. E muitas mulheres, senhoras, sim. Viu, que nunca disse nenhuma história, um verso fora, mas vamos fazer no Terreiro da Serrinha, é o nome do documentário. Esse já está sendo roteirizado, já estamos com alguns apoios aí e vamos atrás. Aí voltando... Nossa poesia está muito ligada à questão judaica, né? Na verdade, tem uma influência ibérica, da mistura ibérica até chegar aqui. Mas, por exemplo, se você pegar um religioso muçulmano chamando para as 5 orações, se você de longe não ouvir direito, ou se você não conhecer a língua, você vai entender e identificar como se fosse um vaqueiro aboiano. É a mesma coisa. Né? Quando você pega aí as cantigas de Toré, do Toré indígena, as mulheres cantando e as cantigas de lavadeira, você vai ver a musicalidade da nossa poesia.
Então, nossa poesia ela tem essa mistura. Mas, historicamente, essa região começou ali na Serra do Teixeira, certo? E no Vale do Sabugi, ali, Serra do Teixeira. Então, a primeira família que chegou ali foi era uma família, a família Nunes, que deu origem à primeira tríade de poeta, certo? Os netos, na terceira geração, era uma tríade de poetas. Essa tríade de poetas, como eu já disse, devido à questão judaica muito presente no nosso sertão. Por exemplo, Paulo, se algum de vocês tiverem no sobrenome palavras no sobrenome, algo que leve à natureza ou ao animal, a animais, você tem hoje 70% de chance de ser descendente de judeu. Um exemplo, Carvalho, Oliveira, né, Lima, né, Bezerra, entre outras e outras. Tá vendo ali? Certo? Então tem 70% de chance de você ter lá na sua árvore genealógica algum cristão novo, certo? Algum judeu nessa história. E hoje existe em Pernambuco, inclusive Santana é um grande pesquisador disso aí, hoje existe em Pernambuco e na Paraíba grupos que investigam essa parte, que fazem esse levantamento genealógico, porque existe uma lei em Israel que se você comprovar que você tem essa descendência, se for do lado materno, você ganha a cidadania lá. E hoje também existe uma corrente muito grande para voltar a essa tradição judaica, né? Porque foi primeiro, né? Mais antiga. E aqui no Nordeste nós somos muito influenciados. Por exemplo, não aponto para a estrela porque nasce verruga. Por quê? Porque para os judeus o Shabá, que é a chegada da sexta-feira à noite para o sábado, quando a primeira estrela aparece, falando nisso, nós temos um astrólogo aqui, que é Marcelo, ele sabe qual é a primeira estrela que aparece, qual é o planeta? Vênus. Então, Vênus, quando aparece, que é a primeira estrela, né, que a gente chama de estrela, mas não é estrela. Chama de estrela. Estrela, exato. Aí, a primeira estrela que aparece no céu, a partir do momento que aí o judeu entra em jejum. Então não acende fogo, não faz comida, essa coisa toda. Tudo hoje se deixa preparado antes, mas antes não fazia nada. Para um adulto, você passar 24 horas sem se alimentar já é difícil. Agora imagine para a criança. Então as crianças ficavam na calçada olhando para o céu para ver se a estrela aparecia, que era para eles comerem. Aí os pais, para não despertar, os vizinhos não perceberem que aquela criança estava esperando, ó pai, a estrela, ó mãe, a estrela, dizia, não aponta para a estrela não, que nasce verruga. Aí ainda hoje, o Nordeste acredita que isso seja verdade. Mas era porque... É que nem a história da manga com leite, né? Que era só para os escravos não tomar o leite. Não tomar o leite. Ou do café entortar a boca. Mas é isso. Aí a gente tem muito. E os judeus, não é à toa que se a gente pegar uma lista de quem ganhou Nobel, vão ser todos judeus. Praticamente a maioria vão ser judeus. Na medicina, nas artes, nas ciências, só judeu, né? Einstein era judeu. É o que eu estava lembrando de dizer agora. Einstein era judeu. Então, é um povo muito inteligente. Então, eles nunca perderam, mesmo fora da região deles, eles nunca perderam, nunca deixaram, porque ser judeu não é religião. Ser judeu é modo de vida. É bom separar isso. A religiosidade é uma coisa, o ensinamento religioso é outra. Mas o judaísmo é um modo de vida. É um processo cultural forte. Então, para não perder isso, como até nossos escravos também fizeram com o sincretismo, para não perder isso, o judeu se disfarçou. Porque senão era morto mesmo. A igreja matou muita gente. Né? Nova York é fundado por judeus que fugiram de Pernambuco durante a perseguição. Porque quando isso vai final do século XVII, século XVIII, quando os holandeses são expulsos, porque os holandeses eram protestantes,
vieram para cá, mas não tinham interesse de propagar a religião deles, não. O protestantismo. Era só a questão econômica. Então eles deixaram quem era praticar as religiões que tivesse. Mas quando os holandeses são expulsos, os portugueses vêm com toda a força em cima disso aí. Tanto por conta do protestantismo, quanto por conta do judaísmo. E aí as perseguições começam. Nós tivemos casos seríssimos e gravíssimos no Nordeste de mortes de pessoas que foram obrigadas a confessar esses crimes que eles atribuíam da religiosidade. Né? E aí eles tinham que se disfarçar. E a primeira coisa é, vamos para o interior, porque no interior eles não vão atrás. Então, é muita terra para pouca gente. É muita terra. Então, porque se você pegar um mapa ali com aquela linha divisória de Tordesilhas, literalmente, né? Você vê que só era litoral. Então, entrando mata dentro, eles se sentiam mais seguros. Claro que com o tempo foram perseguidos. Mas, assim, isso também foi o que deu origem aos criadores de gado para aqui. Então, geralmente eram pessoas que tinham a tradição judaica muito presente. Só que isso foi se perdendo de geração em geração. Então, a gente hoje diz, vai nascer verruga, mas é porque esquecemos a tradição. Bom, vou dar um exemplo. Você já foi em alguma casa antiga que você tem aquela mesa que tinha 2 gavetas na mesa? Sim. Casa de sítio, casona grande, aquelas mesonas. Sabe por que aquilo ali? Porque o judeu não come porco. E uma forma dos vizinhos e das pessoas descobrir se você era judeu ou não, era se você não comesse carne de porco. Então, eles assavam um pernil de porco, certo? Botava ali naquelas gavetas e deixava os outros alimentos lá na mesa, o que eles comiam. Quando alguém batia a porta, que eles geralmente faziam isso na hora do jantar, eles imediatamente puxavam o pernil de porco que estava dentro daquelas gavetas e botavam em cima da mesa e cortavam. Eu não sabia, não. E eu pensava que era... Eu já vi em sítio assim, que eu pensava que era só a gaveta. Só para guardar as coisas. Ou então a gaveta só para ter uma gaveta mesmo ali. Mas é porque a tradição foi mudando isso e ninguém foi passando isso de geração em geração. O kippá, né? O kippá que a igreja chama de solidel, que o Papa usa, que os bispos usam, mas é a kippá. Aquilo ali significa que acima do homem, né? Por isso que se cobra... No cristianismo, para entrar num templo, alguma coisa assim, você descobre a cabeça. No judaísmo, você cobre a cabeça. No islamismo, você também cobre a cabeça. Que é para mostrar que existe uma força acima de você. E aí o que é que acontece? O kippá, ninguém podia usar, que aí era indicação direta. O que é que os judeus fizeram? Nem poderia usar o peiote, que é as trancinhas que ficam aqui. Sim, aquele que fica assim. As trancinhas. O peiote não podia, né? O judeu também não tirava, deixa isso aqui emendado, não separa, não pode separar, o que nós chamamos de costeleta, porque olha como eles são inteligentes naquele tempo. Essa nossa parte lateral aqui, dos 2 lados, é onde fica a nossa parte da inteligência. Os egípcios lá atrás já diziam isso, porque aqui fica na parte do cérebro, é mesmo que está vendo o olho de Horus, o desenho, que é o glóbulo aqui. Que é a parte de todo conhecimento, de toda sabedoria. Sabedoria vem de quem? De Deus, né? Então eles não cortam porque acreditam que onde a sabedoria está é divino, é onde Deus colocou o homem para ser o homem. Então não se corta isso aqui, a depender do estilo, porque também tem vários grupos de... tem uns mais radicais, outros menos radicais, de judeus. Então não corta. Só que, sendo perseguido, você tinha que cortar o cabelo bem baixinho. Nem podia usar o kippá, nem poderia usar os peiotes. O que é que eles inventaram? O chapéu de couro. O chapéu de couro, ele tem os peiotes, isso aqui, que é aquelas tirinhas penduradas, que todo mundo acha que é só uma decoração que foi feita, e o chapéu. Então eles andavam cuidando do gado, com o chapéu de couro, que era o kippá, e os peiotes. E todas as vezes que eles lembravam de Deus, eles lembravam que ali estavam representando, né, e que estavam mantendo a sua fé. Só que isso também as gerações não contaram.
Nós fomos para o podcast nordestino e Monteiro é muito bonito. Não sei se tu conhece Monteiro, as casas muito antigas. Aqui também tem, acho que Itabira também tem. Assim, mais ou menos como Triunfo, aquelas casinhas assim. Casas antigas mesmo, aquelas grandonas, casarões e tal. Sei. E se você olhar na nossa região, as casas mais antigas, todas elas tinham algum detalhe. Tem uma lá em Itabira, do lado da igreja, que ela tem umas coisinhas. É tipo ou umas florzinhas. Umas coisinhas assim. Ou umas florzinhas, ou uma estrela, ou algumas, tipo umas torres. As construções de antigamente. Porque aquilo representavam símbolos judaicos. Né? Uma flor de acácia, a Magadevi, que é a estrela de Davi, que os cangaceiros usavam no chapéu. Sem saber também, né? Usavam como se fosse adorno, mas é a questão do judaísmo, que foi passando e foi se perdendo. Só que agora está sendo resgatado. E antes da gente começar, eu queria que ele contasse essa história. Né? E a gente passou, eu acho assim, já querendo agradecer, né, a vocês, né, a Juan, a Fábio, né, que foi com quem eu conversei muito para a gente realizar. De primeiro eu queria fazer itinerante, eu disse, não, o rapaz da LTV disse que pode usar o espaço, a quem eu agradeço também, com o nome dele. André Luiz, muito obrigado por nos ceder o espaço. Né? E Fábio e Juan, graças a Deus, né, eu tenho a oportunidade com esse projeto, e também vocês, com o projeto de vocês, de conversar com pessoas e aprender. Né? A gente passou o quê? 10, quase 15 minutos só Fábio falando, né? Dando aula de história pra gente, né? Resgatando coisas que a gente não sabia. Eu não sabia. Naquele dia eu vi só um pedaço, né? Eu peguei o fim da história, mas é muito bom a gente, às vezes, parar e escutar. Mas tem muita coisa, por exemplo, hoje, Semana Santa, Domingo de Ramos, aí você vai para Domingo de Ramos, quando chega em casa pega a folha lá de palha e faz o quê? Uma cruz, bota na porta, né? O cristianismo, não, ali não foram os judeus que disfarçaram Domingo de Ramos, porque na porta de cada judeu tem a mezuzãzinha, tem uma oração, que é um salmo, geralmente é o Salmo 91 ou outro salmo, no umbral da porta. Então, todo judeu que entra, ele agradece a Deus ali. Aí, como eles não podiam botar aquilo ali, botaram o quê? A cruz de palha, que é do Domingo de Ramos. Como é que se varre a casa no Nordeste? Nunca se varre passando para a porta da frente. É da frente para trás, porque o umbral é sagrado. Eu sempre pensei que era maior agouro você varrer para fora de casa. Se varrer, morre, né? Não tem isso. Essas crendices que, assim, eu não sabia disso também, mas é aquele negócio que tá no inconsciente seu. Sim. Você só, de tanto você ver as outras pessoas, você não. Sim. Tem que ser daquela forma, né? E é como eu estava dizendo, é bom a gente aprender, é bom vocês conversarem com outra pessoa que só falem e vocês escutem, né? E desde já agradeço mais uma vez a esse encontro, né? Ao reencontro com o Fábio, que de vez em quando a gente se reencontra, né? Na GRE ou então por aí, né? Mas com uma conversa legal assim foi a primeira vez. Né? Graças a Deus, né? Se Deus quiser, teremos outras. Agradecer a Juan, né? Que eu pensava que era professor, mas que eu vi tocando violão também, né? Aqui, né? Baterista. Né? É baterista. Ele é músico. Às vezes eu penso assim, de formar uma banda, eu já sei que eu... Agradecer ao pessoal da técnica aqui, né? Mais uma vez agradecer ao pessoal da LTV, né, por esse apoio, e mais uma vez também agradecer ao incentivo, né, que a gente tem que sempre voltar, né, que dizer aquilo que a gente diz, cultura é investimento, né, agradecer a lei de incentivo Aldir Blanc, né, do audiovisual, que foi quem proporcionou a gente voltar com esse projeto. Fábio, Juan, muito obrigado, e se quiserem dar as considerações finais, né, a gente... Eu só vou lhe agradecer pelo convite, foi muito bom o papo. E eu digo lá, poeta, tá de portas abertas sempre que precisar da gente. Só para terminar, a gente falou de cantoria, falou muito de poesia. Só para declamar esse poema de um poeta brasileiro chamado Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi para um congresso de violeiro no Rio de Janeiro, organizado por Rogaciano Leite. E ele não tinha visto ainda o repente tete a tete, aquela magia que você disse do improviso. Ele já tinha lido por livros, mas visto, não tinha visto. Eu gostaria de terminar minha fala
com essa poesia dele, que ele diz: anteontem, minha gente, fui juiz numa função de violeiros do Nordeste cantando em competição. Vi cantar Dimas Batista e Otacílio, seu irmão. Eu vi um tal de Ferreira, ouvi um tal de João. Um a quem faltava um braço, tocava com uma só mão. Mas como ele mesmo disse, cantando com perfeição. Para cantar afinado, para cantar com paixão, a força não está no braço, ela está no coração. Ou puxando uma cestilha, ou uma oitava em quadrão. Quer a rima fosse minha, quer a rima fosse ão, caíam rimas do céu, soltavam rimas do chão, tudo muito bem medido no galope do sertão. A Eneide estava boba, o Cavalcante bobão, o Lúcio, o Renato Almeida, enfim, toda a comissão. Saí dali convencido que não sou poeta não, que poeta é quem inventa em boa improvisação, como faz Dimas Batista e Otacílio, seu irmão, como faz qualquer violeiro, bom cantador do sertão, a todos os quais, humildemente, mandar minha saudação. Viva a poesia! Sintetizou bem. Fábio? Não, só tenho a agradecer, Paulo. Tu é um irmão e eu já te agradeço muito por me ajudar no dia a dia do trabalho. A gente, se Deus quiser, vai ajudar muito E né, o a que- gente tá lá para isso. que precisar, nós estamos à disposição mesmo. O negócio da gente é só para... Se ninguém quiser fazer, a gente faz. A gente se junta e faz. Tu dissesse aí, eu tenho vontade de formar uma banda, no dia que quiser, só é gritar, né? Completo tem. Pois tá bom, obrigado. Até a próxima. Tchau.